Meus amigos, agravou-se o estado de saúde do primeiro-ministro britânico Boris Johnson. Ele havia sido diagnosticado com o Covid-19, mas parecia que estava tudo relativamente bem. Boris Johnson estava em sua casa, na Downing Street, e continuava fazendo o seu trabalho de primeiro-ministro, de sua casa, sua residência. Chegou, inclusive, a participar de reuniões online, reuniões por videoconferência. Mas agravou-se nos últimos dias o estado de saúde de Johnson e ele está internado numa UTI, fazendo uso do respirador. Bem, antes disso, Johnson já havia nomeado o ministro das Relações Exteriores, Dominic Raab, como seu vice-ministro. E Raab agora, então, passa a exercer essa função, enquanto Johnson está internado na UTI, não pode tomar nenhuma decisão. A preocupação com o estado de saúde de Johnson é grande, porque o primeiro-ministro na Inglaterra não pode ser destituído, a menos que morra no cargo ou renuncie. Pois bem, a preocupação dos ingleses dá também lugar à ideia de que, se a doença de Johnson se prolongar e muito, é possível que haja sim uma pressão para que ele renuncie. A renúncia de um primeiro-ministro geralmente é feita na presença da rainha. Nesse caso não seria possível. Seja como for, é muito preocupante o fato de Johnson estar em estado grave, justamente num momento em que a Grã-Bretanha tem laços muito estreitos com os Estados Unidos, diante de um problema gravíssimo criado pela China. A preocupação é como a Inglaterra sairá deste problema que acometeu o vice-ministro Boris Johnson. São muitas as decisões a serem tomadas daqui para frente e a presença de Boris Johnson é imprescindível no Reino Unido. Pois bem, há muito que não morre um primeiro-ministro no cargo, há mais de 150 anos. Já houve caso, por exemplo, com o próprio Winston Churchill, que nos anos 50 sofreu um derrame, mas permaneceu no cargo. Depois curou-se do problema e continuou como primeiro-ministro. Essa é a fé de muitos britânicos, mas, como disse, já existe pressão, evidentemente, principalmente por parte da oposição, para que ele renuncie. A alegação é que a Inglaterra não pode ficar com um ministro interino, um primeiro-ministro interino, porque, aliás, na Constituição do país não existe a figura do primeiro-ministro interino. Bem, vamos rezar para Boris Johnson, porque é imprescindível, sim, que a Inglaterra tenha o seu líder, um líder conservador, neste momento em que todo o resto da Europa sucumbiu a campanhas do tipo abrace um chinês, por exemplo, só para dar uma ideia de como que os problemas se alastraram e o porquê se alastraram na Europa. Não é o caso especificamente de Boris Johnson, porque a Inglaterra também se tornou, nos seus áureos tempos de União Europeia, um entreposto para, enfim, também ela um porto aberto para quem quisesse entrar. Mas o fato é que, numa situação em que a China se coloca como a grande vilã entre as nações e precisa ser freada, precisa pagar, sim, pelos seus erros, é importante que exista uma unidade em torno do presidente norte-americano Donald Trump e o Reino Unido, a Inglaterra, tem sim esse papel a cumprir nesse momento, ser também ela um forte esteio à política norte-americana, que, como disse já há 2 vídeos atrás, objetivará agora, depois que o surto tiver uma queda, depois que a vida voltar pelo menos em parte ao normal, olhar para a China com muito, mas muito cuidado.
com muita atenção. Bem, imaginem, por exemplo, melhor não imaginar, mas pensem como seria o nosso problema aqui caso o presidente Bolsonaro estivesse ele internado. Aqui no Brasil o jogo é pesado. Um certo governador paulista, cujo nome é Dória, mas não direi, fez de tudo para impedir o tratamento do Covid-19 pela cloroquina. E agora que um médico seu foi tratado com cloroquina e todo mundo percebeu que Bolsonaro tinha razão, o espertalhão, o rato de esgoto chamado Dória, resolveu, como bom malandro de rodoviária, de boteco, tirar proveito dessa onda, dizendo que foi ele o pai do incentivo à cloroquina. Esse é o tipo de gente que nós, brasileiros, votamos. Nós colocamos o esgoto no poder e depois reclamamos do mau cheiro. Imaginem o que não estaria fazendo uma figura execrável como Dória, por exemplo, no momento em que Bolsonaro estivesse internado. Pois é, nós colocamos o esgoto no poder e depois reclamamos do mau cheiro. O presidente Bolsonaro ontem em seu pronunciamento em cadeia nacional, não tocou no nome de Dória, mas disse o seguinte: o governo cumprirá com os seus compromissos federais, os compromissos em âmbito federal, como Bolsa Família, por exemplo. Agora o resto fica por conta dos estados. Nós não fomos consultados sobre a extensão e a forma e a duração, melhor dizendo, da quarentena. Os estados fizeram do seu modo, sem nos consultar. Pois bem, as consequências disso caberão, a responsabilidade do que vier por conta das decisões de certos governadores, caberão aos governadores. Portanto, não disse o presidente, mas subentende-se, se a sua vida aí em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou em Goiás, ou em qualquer outro estado, piorar, deteriorar por culpa do seu governador, cobre dele, porque os compromissos federais estão garantidos. Esses o presidente, sugeriu o presidente, esses eu garanto. O resto, cada estado que colha o que plantou. Quem plantou Dória, colherá Dória. Não foi exatamente isso, esse é o teor, o conteúdo do discurso do presidente. Mas é isso, meus amigos. Repito, nós colocamos o esgoto no poder e depois reclamamos do mau cheiro. Por enquanto é isso, vamos aguardar a situação de Boris Johnson, que é sim preocupante, mas vamos também ficar atentos aos nossos governantes. E não estou falando do presidente, estou falando do nosso prefeito e do nosso governador, porque eles aumentaram, amplificaram o problema do coronavírus para tirar direitos constitucionais do povo. É assim que os ditadores agem. E de repente no Brasil as máscaras caíram. Gente como Caiado, Witzel, Dória e outros deixaram que a verdadeira aparência se fizesse notar nesse momento de coroa. Eles são ditadores perigosíssimos, porque o que fizeram em primeiro lugar, tirar direitos constitucionais. Se você aí que é um cidadão pacato, ordeiro, pagador dos seus impostos e está sentado na praça e de repente 5 ou 6 guardas municipais lhe pegam pelo pescoço, pergunte ao seu prefeito e ao seu governador, por que isso? Até depois.